Isso aqui é o que ninguém te fala sobre crenças limitantes. E se você nunca ouviu falar, não sabe o que que é isso, no português bruto é um adulto travado. É isso. Essa semana passada, eu e as minhas vizinhas fizemos wafle. E aí a gente tava ali conversando num café à noite, né, depois do trabalho, e nós contando a nossa infância, né, a criação de cada uma. E é muito interessante, né, a diferença de família para família, de criação mesmo. E, e eu, quando eu era criança, eu era virada no janho, né? Eu morava no interior, então eu tinha muita liberdade. Eu lembro de uma vez que meu pai tinha uma moto, uma ondinha. Nem sei que número era, se era. Era uma onda. E ela tinha um tanque bem pequenininho, assim, e eu com 9 anos de idade já pilotava aquela moto. E aí um dia eu peguei a tal da moto, já voava por lá, né, sozinha, pilotava e andava por tudo. E eu peguei aquela moto e a minha irmã morava acho que uns 2 km de distância lá de casa, lá da nossa casa. E ela tinha dois cachorros, o Negão e a Fia, era o nome dos cachorros. A Fia era uma brancona, assim, gordinha. Ela era amarelinha, sabe? Uma cor linda, assim. Acho que não tem nada aqui em amarelo pra me mostrar a cor que ela era. Dois vira-lata, né? E o Negão, ele era com umas perninhas mais baixinhas, assim, um cachorrinho, com uma colona, assim, bem peludo ele era, né? E ela tava indo pra casa a pé, com aqueles dois felinos dela lá. Felinos não, caninos. e, e eu peguei a minha motinho e fui atrás. E aí cheguei numa altura da. Eu nunca tinha levado ninguém de carona comigo, né? Só que aquele dia eu encasquetei. Eu tinha acho que uns 9. E a minha irmã, ela é 6 anos de diferença. Ela é mais velha. E eu tinha uns 9, eu acho. E ela tinha ali seus 17, né? 18, acho que ela já tinha. E aí eu fui lá, até alcancei ela na estrada e queria dar carona pra ela. E ela não queria subir na moto de jeito nenhum. E eu, não, porque tu vai subir, porque eu vou te levar na tua casa, vai subir. Incomodei, até que ela subiu. Só que ela não subiu na minha garupa sozinha. Ela subiu com um cachorro em cada lado do braço. Gente, vocês não têm noção. E aí, ela subiu na minha garupa com aqueles cachorros, com mais algumas sacolas, porque quando ela ia lá na minha mãe, ela fazia meio que um rancho, né? Aí ela levava lá carne e algumas coisas que a minha mãe dava. E era pertinho que ela morava, então. E ela subiu na minha garupa naquela moto e eu tinha muita dificuldade. Eu andava por tudo, mas eu tinha dificuldade em soltar a embreagem na mão ali e acelerar. Quando eu soltava, a moto apagava. Sabe aquela coisa? E aí, o que a gente teve uma ideia brilhante? Olha que ideia brilhante que a gente teve. Não, tu larga um cachorro e tu coloca o braço por cima aqui de mim, ou por baixo aqui. Gente, eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Tu coloca o braço aqui coloca o braço aqui atrás, por trás, e aí você vai soltando a embreagem e eu vou acelerando com o outro braço, que vai dar boa, vai dar certo. Porque a minha dificuldade era soltar a embreagem da moto, porque eu soltava muito rápido e ela apagava. Aí a gente teve essa ideia. Aí o que aconteceu? Ela soltou e eu acelerei. E quando eu acelerei com muita vontade pra moto não apagar. E a gente subiu um barranco assim que tinha na estrada. E lá é interior e é uma terra, ela é uma terra preta, mas na estrada ela é areia, sabe? No interior, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. E aí a gente subiu um barranco assim que tinha na estrada, tinha um palanque, tinha cerca, né? Interior, quem vai falar minha língua ele vai entender, quem não vai entender vai pesquisar aí depois no Google. E aí tinha um palanque de pedra e uns fios na cerca, né? De arame assim. E eu mirei aquilo e a gente ia dar no meio daquele palanque. E aí ela conseguiu puxar a gente de volta pra gente cair daquele barranco e atravessamos a estrada e caímos lá do outro lado, assim, descemos com moto lavrando e nosso corpo lavrando tudo e esfolando o rosto, quebrando pisca, quebrando a frente da moto, enfim.
Eu destruí a motinho e destruí a minha cara e meu corpo. E assim, foi um tombo terrível. Foi assim. E aí, além do tombo, depois o pai queria bater em nós, mas aí a mãe conseguiu defender, né? Não deixou a gente apanhar, porque a gente já tava machucada do tombo, né? E aí a gente chorava e gritava. E aí lá da onde a gente caiu, dava pra ver a casa, lá em casa. E aí a minha irmã fazia cena assim pro pai vir, né? Porque a gente tinha caído e ele não tava entendendo, não enxergava de longe, abanava, né? Achava que a gente tinha parado ali e tal. Aí quando ele viu que a gente tinha caído, aí ele veio. Aí o negócio foi. Mas aí a gente tava muito machucado, ensanguentado, né? E aí a gente teve que. Se escapou da tunda, né? E, e aí a mãe colocou a gente no chuveiro pra tirar as areias do corpo, né? E tirar os machucados. E eu tava contando isso pra minhas vizinhas. Assim, foi uma. Eu tive uma infância muito vida louca e muito feliz ao mesmo tempo, né? Eu aprontei bastante, mas eu era uma criança muito feliz. Só que aí eu tava falando pras meninas, né? E uma delas comentou, né, sobre o pai. Ela nunca ter ouvido um eu te amo do pai, né? E eu acho que isso é muito comum, porque os nossos pais, eles não sabem dar aquilo que eles não receberam, concorda? Então, a criação deles também foi diferente. Porque eu tô fazendo aqui, eu tenho outro canal aqui no YouTube que eu faço a jornada de cura, que é eu tô fazendo aqui na minha igreja o Celebrando a Cura. E tem revelado algumas coisas, só que eu comento só lá no canal. Mas eu vou trazer isso que me revelou essa última semana, porque é o tema do vídeo e eu acho que pode ajudar muitas pessoas. O meu pai, ele tinha um costume, como se fosse um cacuete, assim, de me chamar de sem serventia. Sim, ele me chamava. Sem serventia é algo que não serve pra nada. E ele fazia isso talvez não por maldade, não por mas por ignorância mesmo, por falta de entendimento das coisas e por não saber que aquilo poderia me afetar, né? Porque no meu inconsciente eu cresci ouvindo isso. Então o que eu posso assimilar com isso? Que eu não sou capaz, que eu não sirvo para nada, que eu não tenho nada de bom, né? Eu uma criança que foi inserida nela, né, na formação dela, uma crença. E crenças o que que são? São coisas que a gente ouve de pessoas importantes, de autoridades, professores na nossa infância e a gente guarda, por vezes inconsciente, né, lá no nosso inconsciente e cresce com isso. E isso, sem a gente perceber, afetam as nossas relações, afeta a nossa vida, o nosso desempenho, enfim. É algo bem sério, né? Realmente. Assim. E eu tava comentando com a minha mãe esses dias sobre isso, né? Sobre esse dia que eu tive ali nas meninas, que a gente fez esse café, e que eu lembrei disso. Dessa mania que o meu pai tinha de me chamar dessa forma. E eu convivi muito com o meu pai. Eu ia pra lavoura com ele, ficava. A minha mãe trabalhava fora e eu ficava as tardes toda com ele. Então, assim, eu era muito amada por ele, mas ele tinha essa mania de quando ele me mandava fazer alguma coisa, ou eu não fazia da forma que ele esperava, ele me retribuía assim, sabe? Então, me falando isso, né? E, e aí eu lembrei e falei pra minha mãe e falei para as meninas. E nesse celebrando que eu tô fazendo lá na igreja foi me revelado isso. Porque é um processo que eu tô fazendo ali de 30 semanas, onde a gente vai trabalhar nossas dores, coisas que vão ser reveladas pra gente curar, né? E resumo da ópera desse vídeo aqui. Se você, as pessoas por vezes não têm a real noção, né, do quão sério isso é e de quão sério é criar um filho ou educar um filho ou colocar um filho no mundo.
principalmente nos dias atuais, né, que a gente está na responsabilidade que é. E esses dias eu ouvi uma frase, se eu não me engano, foi da fundadora do Nubank. Eu acompanho bastante ela, eu gosto bastante dela, da Cris Junqueira. Que ela percebeu que quando ela foi mãe, ela teve uma extrema urgência de se tornar alguém melhor. Ela disse que chegou num estágio assim que ela disse: ou agora eu evoluo, eu melhoro, eu me torno um ser humano melhor, ou não vai ter para onde correr. Agora um outro ser humano depende de mim. A urgência de se tornar uma pessoa melhor. Foi isso que ela aprendeu e adquiriu com a maternidade. E eu achei isso muito, muito legal, muito interessante, porque as pessoas não têm essa visão, né? De como é sério se tornar alguém melhor para trazer miniaturas melhores para o mundo, né? E a gente é uma extensão da nossa criação, né? Daquilo que a gente recebeu. E as crenças, elas, o próprio nome diz, né? Crenças limitantes. Tu olhar para isso e tu entender que isso veio de alguém que teve pouca instrução ou que recebeu pouco, né, dos seus pais também, ressignificar isso, né, entender que você não é aquilo que falaram que você era, né, e isso é fantástico, assim, esse processo de cura é libertador e é algo que eu sugiro que você faça. Se veio alguma coisa na tua memória, deixa vir. De repente anota ali num caderninho, né? Eu tenho várias anotações de coisas que tá vindo nesse meu processo. Se você quiser me acompanhar nesse canal novo que eu tenho lá da jornada, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo, porque é algo surreal mesmo o que se manifesta e o que vem à tona aí pra gente limpar e curar e ressignificar. Certo, gente? Eu sou a Leide, se fez sentido para você, já puxa uma cadeira, já fique por aqui, que eu tô sempre por aqui. Já sobe aquele like, envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. E até o próximo. Tchau!